E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast, aqui dos estúdios da Fullcast em Sorocaba. Roda a vinheta aí, Brunão! É isso aí, pessoal. Começando mais um episódio do Toys Podcast aqui, juntamente com meu amigo Wesley Gucci. Tudo e bom? aí, tudo tranquilo? Tranquilo. Tudo certo? Você Bora. tá sempre tranquilo, né? Pior que não. Muito trabalho? Muito, Muitas esculturas? muito. Muitos projetos? Também. É? Bom. Isso é bom. Trabalho é bom, né? Vai pingar em você, hein? Trabalho dignifica o homem. É, Né ou não é? é isso aí. E para começar, vamos falar do nosso patrocinador, 1.2 Software de Gestão. Se você está precisando de um software de gestão para a sua empresa, entre em contato com a 1.2. Desde 1989 no mercado, a 1.2 tem os melhores softwares para gerir a sua empresa. Desde todos os nichos de mercado, pode ser, eles estão nas principais indústrias de brinquedo do Brasil, mas você pode ter uma pequena, uma média, uma grande indústria, e eles têm o software do segmento apropriado para você. Se você precisa de um software para gerir todo o seu comércio, desde uma mercearia, uma padaria, uma confecção, Isso que eu ia falar. uma confecção, porque eles têm o Alfa Têxtil, né? Isso. Uma empresa de transporte, precificação de produtos. Então você entra em contato com a 1.2 Software de Gestão. O link vai estar aqui na descrição, mas você pode acessar a página deles pelo QR Code que está aí na tela. Então, se você precisa de um software para gerir a sua empresa, 1.2 Software de Gestão. É isso aí? Certíssimo. Fechado? Fechado. Fala com o Luiz e com o Reginaldo, né? Isso. E aí eles vão dar toda a atenção para vocês lá, 1.2.com.br. Exato. E hoje um convidado de um assunto bem legal que eu fazia tempo que a gente estava tentando achar uma pessoa para a gente conversar sobre essa área, né? Que eu sei que existem as fábricas de brinquedo precisam, não só a fábrica de brinquedo, né? Acho que todos os produtos hoje em dia precisam ter esse item nos seus produtos, mas para o público, de repente, o consumidor final, de repente não é tão de conhecimento, né? Mais técnico. E aí a gente trouxe hoje aqui para conversar com a gente Maurício Oliveira, gerente de certificação da INAC. Tudo bem, Maurício? Tudo bom? Como vocês estão? Tudo bem aí? Legal, obrigado pela presença aqui. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder explicar esse tema que é tão chato às vezes, né? É desconhecido. Desconhecido, né? Desconhecido. Eu não quis falar chato. É. Assim, mas é assim, que Extremamente importante. É extremamente técnico, né? Bem técnico. E aí a gente acaba sendo chato pro consumidor, porque são aquelas letras miúdas, aquele negócio que você tem que ficar lendo. Eu acho que às vezes nem todos prestam muito atenção, que deveriam prestar atenção, né? Mas pra gente começar, conta pra gente quem é a INAC. Tá bom, vamos lá. O INAC é um organismo acreditado pelo Inmetro para fazer a certificação dos brinquedos. Então, a gente tem o delegado por ele para poder selecionar laboratórios, analisar os laudos, fazer auditorias nas fábricas de brinquedos, seja no Brasil, seja no exterior. Depois disso, todo esse compilado de documentos, a gente emite um certificado. A partir daquele momento, junto com o número de registro que o Inmetro vai conceder, o fabricante ou o importador pode comercializar os seus produtos com segurança. Mas tem que passar antes pelo INAC. INAC é Instituto Nacional De Avaliação da Conformidade em Produtos. Tá. E aí, fala para mim qual é O papel de cada um. do Inmetro, vocês em relação ao Inmetro, né? Vamos lá. Vocês não são o Inmetro. Não. Existe muito essa confusão, às vezes, Uhum. que o organismo de certificação como o INAC é o Inmetro. Na verdade, não. A gente segue regras que o Inmetro determina por nós. E nós somos auditados pelo Inmetro. Então, se eu fugir um pouco da linha, ou se eu fizer alguma coisa que está fora da regra do Inmetro, provavelmente eu perco minha acreditação. Eu não posso mais ceder o meu serviço, não posso ceder meu selo para certificação de brinquedo. Então, eu tenho que seguir normas extremamente rígidas, tanto do Inmetro como de uma norma, por exemplo,
a NM300, que é a norma que rege para a segurança de brinquedo, para poder emitir um certificado. Eu tenho que seguir isso e todo ano eu tenho uma auditoria do Inmetro, para ver se os meus passos estão corretos, estão indo de acordo com o que o Inmetro colocou para o mercado. Então vocês auditam o mercado, mas o Inmetro audita vocês. Perfeito. Então vamos dizer, o Inmetro ele tem as normas dele e você é vamos supor, um credenciado dele. Perfeito. Para fazer esse trâmite para o fabricante. Isso. A palavra que você usou, credenciado, o Inmetro usa acreditado. Legal. Ele faz a acreditação dos organismos. O INAC é um organismo acreditado pelo Inmetro para fazer esse serviço. E assim, eu audito as fábricas e o Inmetro me audita. E ainda tem um outro serviço que acontece uma vez por ano também, que ele chama de auditoria testemunha. Ele me acompanha na fábrica de um cliente meu para ver se eu estou auditando corretamente o serviço. Não é o cliente que vai ser auditado, sou eu. O auditor tem competência para fazer aquele trabalho. É para renovar essa acreditação aí. Todo ano eu passo por isso. Todo ano. E às vezes acontece, por exemplo, dessa auditoria a gente chama auditoria testemunha, ela ser no Brasil ou no exterior. A gente vê auditorias testemunhas na China. Aí vai 2 pessoas do Inmetro, aí sim, o Inmetro, a base é no Rio de Janeiro. Você pega as pessoas, 2 auditores lá do Rio de Janeiro, eles vão com a gente até a China, passam uma semana, a gente audita a fábrica, ele verifica se o meu auditor está fazendo o trabalho correto. Não adianta nada eu colocar um auditor da área automotiva para auditar um brinquedo. Ele vai ter conhecimento, ele vai desenrolar, mas tem algumas nuances que são só de quem está no brinquedo mesmo, que tem especialidade. E essas coisas que o Inmetro fica validando lá, verificando se o auditor tem competência para executar aquele trabalho. E a principal clientela da cartela do INAC é brinquedo? Brinquedo. O INAC hoje é o maior organismo certificador de brinquedos do Brasil. A gente tem outros concorrentes, com certeza, todo o mercado tem, mas a gente deve ter um market share de 60%, 65%. Tá. E quando surgiu o Inmetro, digamos assim, que a regra é dele, né? Ele dita a regra do mercado. E aí ele foi abrindo essas certificadoras, é isso? Para que, de repente, no começo eu não lembro, era o Inmetro que fazia a certificação ou não? Nunca foi, porque ele precisa delegar, ele não vai ter braço. O Inmetro ele não está só legislando para o brinquedo. O Inmetro legisla para, sei lá, 100 e poucos produtos diferentes. De brinquedo a pneu, de mangueira de gás, combustão, um monte de coisa. Então, ele delegou isso para os organismos de certificação. E hoje você tem mais de 100. Aí cada organismo escolhe em que área quer atuar. Tem organismos que são especialistas em atmosfera explosiva, em Arla 32. Então, a atmosfera explosiva não é não é a competência do INAC, por exemplo. Que eu não consigo nem falar para você como faz. Mas se eu for falar de brinquedo, aí a gente pode ter um papo bem legal. Com certeza o cara de atmosfera explosiva também não vai saber nada de brinquedo. E aí você precisa de muito braço. E o Inmetro delegou isso para os organismos. E aí o INAC é um deles. É um pouco diferente do que acontece lá fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem a figura de um organismo de certificação. É completamente diferente. O fabricante ou o importador, ele faz a certificação por ele mesmo, com um laboratório. Então, a Mattel ou a Hasbro nos Estados Unidos, ela pega o produto dela, ela faz todos os ensaios possíveis de acordo com uma norma americana e ela guarda em poder dela. Se um dia der algum problema, eu fiz nos laboratórios X, Intertec, UL, SGS, tá tudo aqui. Mas ele não precisou de uma figura, de um organismo de certificação para fazer isso. No Brasil, a gente tem essa figura, que é o INAC. Não é muito comum no mundo, assim, você ter um organismo de terceira parte fazendo esse trabalho. Existe, mas aqui é por lei, é força de lei. Tem uma portaria, o Inmetro emite uma portaria que tem força de lei, que todo fabricante ou todo importador deve procurar um organismo de certificação. Ele deve. É obrigatório, é mandatório. Tem que procurar por nós. Senão você não vende brinquedo. Entendi. Então, digamos que lá fora, Estados Unidos, pegando por exemplo, você teria
um Inmetro. Sim. Você teria um Inmetro, que seriam as regras do jogo. Perfeito. E aí a indústria busca um laboratório. De terceira parte mesmo. E faz tudo por ela. Por ela mesmo. Tá. Mas É porque a legislação muda um pouco. Aham. Eu acho que aí entra a questão até de cultura. Uhum. Se acontece alguma coisa numa empresa americana, um acidente de consumo, alguma coisa, as responsabilidades lá são um pouquinho diferentes do que acontece aqui no Brasil. Então entra muita questão de legislação. Aqui tá mais blindado para o cara, por exemplo, não sei, a gente pode até discutir um pouco isso, mas teve uma época no Brasil que também era um pouquinho mais solto, assim. Imagine você, um fabricante, eu acho que os fabricantes, ele tem muita responsabilidade, os fabricantes nacionais, com o que ele põe no mercado. Porque ele tá aqui, vive. Mas às vezes você pega algum aventureiro, algum importador aventureiro, e aí o cara quer experimentar o mercado. Se ele souber que ele não precisa fazer um teste obrigatório com um organismo de certificação que exige pelo Inmetro, como vai ser essa entrada do produto? Entendi. Então, talvez para nosso mercado, para o nosso tipo de cultura, foi o melhor mecanismo criado mesmo do Inmetro. Funciona muito bem. É um modelo de certificação comparado aos outros produtos que o Inmetro também tem legislação, mas ele sempre cita o brinquedo como um exemplo de que a cadeia toda funciona muito bem. O importador sabe que tem que certificar, o fabricante sabe, e quais são as regras que devem seguir. Tá. Eu acho, por experiência mesmo até lá do meu estúdio, é que nesse formato que é feito aqui é mais seguro. Então, Sabe por quê? Eu vou te falar alguns pontos. Porque, primeiro, você é uma blindagem da própria empresa. Perfeito. Então, por exemplo, assim, você tem um know-how ali, eu uso, não tenho internamente. É de fora alguém que atende todo mundo. Então, você tem todo tipo de experiência acumulada para falar sobre uma coisa. Se a própria empresa tem, ela precisa estudar e pode ter ponto cego, igual vai ter um ou outro. Você pode adquirir, você atendeu A, B, C, D, D, você tem muito mais conhecimento. Muito. Então, eu acho que para o formato do Brasil é muito mais importante ser desse jeito. Agora, tem uma questão assim, porque, por exemplo, não conformidade. Isso. Ele tem algum... Existe casos em que ele é reprovado de vez e não é feito? Porque assim, tem bastante que vocês vão auxiliando algumas coisas que precisam ser mudadas para se adequar. Vamos lá, tem sim, tem histórico, tem documentado, o Inmetro obriga a gente a fazer isso, né? É mandatório. Mas teve um importador já, a gente tem histórico no INAC, que trouxe um determinado produto que deu uma reprovação química. Reprovação química, não há o que se fazer. O container estava já em Santos e teve que ser destruído. Mas aí lote, foi reposto depois com outro material, você sabe disso? Não, destruído. Não tem. Mesmo? Não teve outro lote depois com outro... Por exemplo, estou vendo aí na estante um monte de produtinho de vinil. Você faz esses ensaios de fitalatos, que é um aditivo que vai lá no PVC e tal. Como é que corrige isso? Não, já foi feito, né? Já foi feito, não tem como tirar esse... Não tem. Se é uma rotulagem que você vai etiquetar, adesivar de novo, ok. Mas é na composição do produto. Ele nasceu errado aí. Um componente químico, não vamos tirar esse componente químico. E aí a gente fez toda a destruição. Isso é documentado, isso vai pro Inmetro, fica tudo certinho no processo. Mas assim, vamos. O que é certificação no seu... Na sua concepção, o que é certificação? Eu acho que a ideia principal é o consumidor lá na ponta. Vai pegar uma embalagem de um brinquedo, vai ver o logo do INAC, o logo do Inmetro, ele tem que ter a ciência que por trás daquele selo houve muito trabalho para esse produto chegar para a criança na idade certa, conforme está na indicação da faixa etária do produto e na restrição também, de que passou por testes químicos, mecânicos, se necessários biológicos, ele fez tudo, que sua criança não vai correr nenhum risco com aquele brinquedo na mão. Essa é a importância da certificação. Eu não digo isso só para brinquedo, digo isso, por exemplo, para panelas também. Há muito tempo não existia certificação de panelas no Brasil. E de pressão ainda. De pressão até que existia, mas vamos falar, por exemplo, de uma frigideira. Todo mundo tem uma frigideira em casa. A frigideira não tem um teflon ali, alguma superfície para ser o antiaderente dela? Sim. Aquilo é químico. Aquilo é plástico. Quanto tempo ficou sem certificação do Inmetro?
Quanto tempo você não comeu aquilo sem saber que aquilo era um produto químico Quanto tempo que você tá não- indo Quanto tempo pelo você não seu comeu plástico? estômago? Quanto tempo você não comeu plástico com um pouquinho de ovo? Isso. Em casa não tem mais Teflon, já comeu. Não tem Entendeu? mais. Porque aquilo você realmente vai raspando, Você vai vai raspando, e aquilo vai... e ele tá tá usando misturando e- com o alimento. Sim. Uhum. Só que hoje o Inmetro tem uma regra pesada para isso. Esse antiaderente, que é químico, ele tem que ter um monte de aprovação da Anvisa e do Inmetro, inclusive. Porque a Anvisa entra por causa do alimento. Sim. E a gente não dá atenção para essas questões de segurança, mas quando tem um selo desse, valida um monte de coisas. Desde que você coma até que você encoste, tá sendo validado ali. Isso Então- que eu ia falar, pra quem tá ouvindo aí, tá mais inserido na vida delas do que eles imaginam, né? Perfeito, É. perfeito. Muito perfeito. inserido. Então, o produto, seja ele qual for, ele tendo uma certificação, Sim, tendo lá uma etiqueta lá que valide aquele produto, você pode ficar tranquilo que dentro daquelas normas, esse produto é seguro. perfeito. A indústria ou a importador que seja, passou por várias etapas para aquele produto chegar para o consumidor com aquela etiqueta. Certo? Então, ele sofreu. Não é vocês que desenvolvem também produtos e brinquedos, não é eu criei um brinquedo hoje, agora em outubro, ele vai estar no mercado em novembro. Esquece. Não. É impossível. Qual é Isso o tem que tempo? explicar Isso bastante. é impossível, isso é impossível. Como é o processo de certificação? Ele passa muito pela criação do produto, existe o fabricante, ele determina para que faixa etária ele vai atender esse produto. Aí eu quero fazer para maiores de 3 anos, eu quero fazer para maiores de 7, que é um público mais alto e mais restrito. O fabricante determina isso. De acordo com o desenvolvimento do produto, ele é submetido a determinados testes. Mas pode chegar lá e falar assim, olha, eu fiz um produto para 7 anos. Sim, E pode chegar e falar, não. Ou Pode. melhor, para 3 anos, vocês falam assim, não pode ser. pode. Vocês Pode. podem, A gente pode teoricamente, reenquadrar. barrar. Isso, a gente pode fazer. A gente tem autoridade e autonomia para fazer esse reenquadramento. Entendi. Por exemplo, vamos lá, você quer fazer um mordedor, um chocalho para uma criança maior de 3 anos. Não dá, né? Não faz sentido Não nenhum. faz sentido. Aí É. eu vou chegar e falar, ô, amigão, às vezes, para fugir. Porque é o seguinte, os ensaios mais críticos e mais pesados, mais caros, inclusive, Uhum, são para crianças menores de 3 anos. uhum. Isso é menos Quanto 3. menor a idade, mais crítico é o ensaio. Então, às vezes você quer fugir dos ensaios caros e aumenta a faixa etária do produto. Aí vai Tem chegar volta. pra gente e a gente vai falar, não, amigão, não dá. Chocar. Tem esse miguezão? Tem um monte. Tem os Leonardo? Tem Ah, um monte de Miguel, um monte. Entendi. A gente faz uma reenquadração assim. Aproveita rapidinho e mostra pra gente esse gabarito aí. Então, esse gabarito aqui, ó, é um gabarito que simula a traqueia de uma criança. Aqui, uma traqueia de uma criança menor de 3 anos. Então, pra gente fazer o teste de partes pequenas, que eu acho que é um dos símbolos mais conhecidos dos brinquedos, que é aquele de restrição, sabe? Tem uma bolinha com uma criança cortada. Sim. É um símbolo de restrição de 3 anos. A gente tem que usar esse gabarito. Se Sim. não usar esse gabarito, você não consegue determinar isso. É que esse aí talvez não seja menor Esse de daqui 3, porque né? não é uma peça inteira, mas qual que é a Tem ideia? aqui, ó. Esse símbolo mesmo aí, ó. Esse que é o da restrição aí. Uhum. Esse produto, por exemplo, que você tá na mão, ele é proibido para menores de 3 anos. certo? Uhum. Porque pode ter alguma parte pequena, alguma Uhum. coisa. A ideia é, você vai desenvolver um produto Sim. para uma criança de 2 anos. Eu vou fazer os testes mecânicos. Esse produto aqui não vai ter problema porque ele é inteiriço. Mas Sim, imagina sim. que ele fosse de um plástico rígido. Uhum. Eu vou arremessar ele para uma determinada altura, em norma isso. Sim, vai sim. cair X vezes no chão e vai verificar se ele solta alguma parte. Se ele soltar alguma parte, eu vou colocar no gabarito. Se essa parte entrou por inteiro, ele está reprovado para uma criança de 3 anos usar. Uhum. De uma criança até 3 anos utilizar, na verdade. Sim, sim. Ele pode ser utilizado por uma criança maior Acima. de 3 anos, mas não por uma menor de 3 anos, porque ele solta partes pequenas e a criança pode engolir isso e ter algum problema. Sim, então, na Então- verdade, você pega a peça e coloca dentro para ver se ela passa. Se Isso. passou na garganta E ela da tem que criança. passar por inteiro.
Uhum. Se ela passar e ficar pontinha para fora, tá aprovado. Uhum. Ela tem que entrar por inteira. Por inteiro, né? Isso mesmo. Tem que entrar por inteira. E isso, de repente, por exemplo, assim, o consumidor vai lá e compra um produto Perfeito. menos ou mais 3, por exemplo. Mais 3. Aí, mas ele dá esse produto para uma criança menos 3. Foi bom você tocar nisso, porque Aí, qualquer acidente que aconteça, isenta a indústria disso? teve um caso disso que aconteceu, desses mini brinquedos que vem dentro de chocolates. A mãe comprou para uma criança de 2 anos. E a criança abriu o chocolate, brincou com o brinquedo e engoliu o brinquedo. E veio a óbito. E aí rolou um processo na França, eu acho. E a indústria que fabrica o chocolate, o brinquedo, falou, olha só, todas as advertências estão aqui. O produto ele não pode ser entregue por uma criança menor de 3 anos. E mesmo assim ele pede a supervisão. Então a indústria se isentou. Se provavelmente a indústria não tivesse essas advertências necessárias, que são obrigatórias, com atenção, com desenho e tudo, eu acho que teria dado um baita processo, um processo de recall, alguma coisa nesse sentido. Mas aí a indústria não teve nenhum problema. Sabe o que aconteceu, acho que 2 semanas atrás, interessante, eu fui com a minha filha na loja de brinquedo para comprar um presente para um amigo dela, e ela que viu a classificação etária, a faixa etária. Ela olhou ali e falou, olha, esse aqui acho que não dá, hein, porque tem idade e tal. Eu falei, olha, como criança é atenta, né? Porque o símbolo, ele é muito claro, né? Sim. Você não precisa ler. Uma criança vê ali, ela já bateu o olho e já sabe. Hoje nas embalagens, que nem você pegou aquela caixa, tá lá, o 4+. Você já sabe que aquele produto, ele foi desenvolvido, pensado para uma criança maior de 4 anos. Se você pode dar para uma de 2? Pode. Você pode dar para uma de 3? Pode. Só não deve. Tem restrições, tem informações. Se você der para uma criança com uma idade inferior ao que o fabricante está indicando, talvez ela não tenha o mesmo aproveito. Talvez ela não vai desempenhar a mesma ideia de quem concebeu o brinquedo que iria para aquela faixa etária correta. Sim. Tem uma norma, que é a 8124, que ela trata de faixa etária de acordo com o produto. Essa norma eu participei com o senhor Mariano, que é o nosso engenheiro lá, especialista no INAC, para desenvolvimento dela. E a gente pegou vários tipos de brinquedo e foi dando a instrução de que idade deve ser colocada para aquele brinquedo. Uma norma BNT, o senhor Mariano fez uma apresentação na internacional, na ISO, sobre essa norma e foi super bem aceita. É um manual. Pô, eu tô criando um brinquedo, mas eu não sei nem qual idade indicar ou restringir. Norma 8124, tem lá que tipo de brinquedo, qual é o público que você quer, qual a intenção que você tem com esse brinquedo. Tá lá tudinho, para qual faixa etária você deve indicar. Mas, Maurício, você acha que, como você vê, assim, essas certificações lá fora, a cultura do consumidor em atender e ler essas informações na embalagem, tem muita diferença entre lá fora e o Brasil? Muito. Lá fora é mais respeitado essas informações? Muito. Assim, pelo que eu vejo, tem uma grande diferença da marca CE, Comunidade Europeia, e nos Estados Unidos. Assim, o mercado americano é bem diferente, uma legislação diferente. Nos Estados Unidos eles têm a norma deles, que é uma norma ASTM, que só tem lá, e tem mais alguns adicionais. Na Europa é uma norma europeia para todo ano, uma EN 71 para atender brinquedos. É bem crítica, bem pesada e bem caro os testes. Às vezes eu recebo alguns fabricantes que querem exportar o produto para a Europa, que norma que eu tenho que seguir? Você tem que seguir a EN 71. Aí quando o cara vai fazer o orçamento para fazer o teste no produto, para fazer a exportação, o orçamento fica lá em cima. Na Europa se exige muito mais do que a gente exige aqui. E quanto tempo dura essa certificação? Tem um prazo? Assim, na Europa, cada país, além da normalização deles, que é a EN 71, para segurança de brinquedos, às vezes tem algumas especificações de cada país. A Alemanha tem um detalhezinho, Portugal tem um detalhezinho, Itália tem um detalhezinho, né? Mas todos os produtos que... Diferente da gente, aqui a gente tem um agrupamento de família para fazer a certificação de produtos. Sim. Carrinhos, bonecas, se tiverem mesmo tamanho, mesma composição. Na Europa não tem disso, não.
É produto por produto? Mas eu ia te perguntar agora isso aí. Uma certificação do boneco que o Márcio fez dele lá. Uhum. Vai por lote, tem um prazo, expira? Brasil ou Europa? Brasil. Assim, existem 3 caminhos hoje para certificação. Tem uma portaria do Inmetro, uma lei, portaria 302. E aí tem sistema 5, que é auditoria na fábrica, seja lá onde for no mundo. Vai um agente do INAC lá e faz auditoria na fábrica. Tem um sistema 2, que é para artesão, que é, sabe, aquele cara que faz um brinquedo por arte e tal. Tem um caminho para certificar esse tipo de empresa. Uhum. E tem o sistema 1B, que é o lote. Que aí você vai, compra uma determinada quantidade de produto em qualquer país do mundo e certifica aquele lote. Comprei um carrinho na China. Beleza. O container vai vir, parou em Santos. Quantos carrinhos tem? Tem 10 mil. Eu vou na portaria. Para 10 mil carrinhos, eu vou pegar 40 peças. Pego essas 40 peças, mando no laboratório. O laboratório faz o teste. Eu analiso o teste e emito o certificado. Você pega o certificado, manda para o Inmetro. O Inmetro gera o registro. Você libera o produto para entrar. Aí depois você tem que rotular para poder vender. Porque você não tinha o número do registro do Inmetro quando ele parou. Então, esse é um sistema que meio que hoje ninguém mais usa. Que é o terceirizar, você acha? O pessoal hoje está fazendo muito mais auditoria nas origens. Eu tenho auditoria na Europa, eu tenho auditoria nos Estados Unidos, eu tenho auditoria na China. Mas se uma marca ela terceiriza em uma fabricante que já é certificada, ela não precisa... Já vem a certificação, já vem pela origem da fábrica? Então, se essa fábrica, por exemplo, se você só demanda o serviço para essa fábrica, ela já tem uma certificação do INAC, eu vou ter que voltar lá para você, porque eu preciso ver... Por cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você pode ter mandado outros produtos que não é daquele outro cliente, entendeu? Mas ele já tem uma predisposição a já passar limpo, certo? Isso. Às vezes algum importador, algum fabricante quer comprar determinado produto de alguma fábrica em qualquer lugar do mundo. Uma das coisas que eu falo com eles, verifica se a fábrica tem algum sistema de qualidade, uma ISO 9001, porque a nossa auditoria ela é baseada na ISO 9001. Para eu não chegar lá na fábrica, como já aconteceu, até fora do país. Cheguei lá na fábrica, os caras não tinham nada. Os caras pagaram a minha passagem, fui lá para os Estados Unidos, fui numa fábrica, e os caras não tinham nada. É importante falar que o lojista, tanto de atacado ou varejo, ele também compra produto, ele tem uma exigência do selo, né? Eu acho que hoje você, para colocar em algum... vendedor de brinquedo, o cara já te pede certificado. Mercado, tudo, não tem como você vender se você não tiver certificação, né? Não tem. Então, o produto não consegue chegar certificado aqui no Brasil? Não, consegue desde que eu faça auditoria lá na origem. Se for o sistema de lote, o 1B, ele não vem certificado. Ele para no Brasil para fazer todas as etapas do processo. Se eu quiser... Fui pra China. Beleza, bem comum as brincadeiras. Fui pra China, gostei de um produto lá, vou importar. Beleza. Aí o fabricante lá fala assim, não, tranquilo, garantia sou eu, pode chegar lá, tá tudo liberado. Chega aqui, pode ser que... Não dá pra confiar. Aí começa esse caminho. Você vai, mesmo que você foi lá, foi nas feiras... Mas se eu falar assim, ô Maurício, eu preciso que você certifique esse produto para mim. Aí sim. Aí você vai até a China. Na verdade, eu nem preciso ir, porque eu tenho um escritório lá. Não, tá, tudo bem, aí, mas alguém... Já funciona. O INAC, acho que é o único organismo nacional, tirando as multinacionais aí que a gente já conhece, mas o único nacional que tem uma base lá. Eu tenho um escritório em Dongguan, com um corpo de auditores. Então, mas aí isso pode chegar, você vai verificar lá, o teu time vai verificar lá, teu escritório vai verificar o produto lá. Isso. E aí isso pode chegar aqui já... Sem problemas, aí já sim. pode chegar no jeito, sim, né? Aí sim, aí eu falo lá pro nosso gerente de certificação lá, na China, falo, precisa auditar a fábrica X. Tá. Ele vai na fábrica, verifica. O negócio tá bem dinâmico, que a gente já tem um laboratório na China. Então, a gente tem uma parceria muito boa com o laboratório em Dongguan também.
E aí já o amostrador, o auditor já faz a amostragem dos produtos na China, o produto já segue para o laboratório na China, eu recebo tudo aqui em português e valido, tá ok. Pode seguir. Já vem com a embalagem certinha, já tudo mastigado, chega aqui só... O cliente só engole. Não, na verdade, praticamente 90% dos caras que fazem uma importação, estão preparados para o negócio, fazem desse jeito. Às vezes acontece um paraquedista e tal, aí o cara bate cabeça. Acontece direto para mim. Direto, que você não tem ideia de paraquedista do setor de brinquedo. E aí... Mas não dá pra ser inocente hoje em dia nessa história, né? Eu vou te falar que mesmo? Acontece, cara. Não, eu digo na inocência na inocência mesmo. O cara, de repente, ele vê um produto e fala, pô, vou levar pro Brasil, vou vender no Brasil. É mesmo, cara. Mas, Márcio, é que a gente é muito já dessa área industrial há um certo tempo, né? Porque se você pega uma pessoa, por exemplo, essa coisa do próprio e-commerce, que ele é tão fácil acesso para vender, o cara acha que é só pegar, comprar e repassar. Sim. Entendeu? Tem muito disso. Isso é bem lembrado. Assim. O pessoal, por exemplo, o cara vende, sei lá, na Amazon, vende um produto que vende bem na Amazon americana, vou vender no Brasil. Não é assim. Ele vai lá, desenvolve o fornecedor na China, mas quando chega aqui na burocracia, e quem é brinquedeiro sabe das dificuldades, sabe da sazonalidade. A curva da venda do brinquedo é um negócio maluco. Ou quando o cara começa a se preparar, lá no início do ano, ele tá preparando, ele tá projetando quando ele vai vender em outubro, novembro e dezembro, porque é o mês que dá o fôlego para ele, o último trimestre, que ele passa o ano inteiro ralando. Só que o cara que é paraquedista, ele acha que vai vender brinquedo o ano todo e vai vender bem. Não é assim que funciona. Mas e se eu compro um produto lá... Ó, você tem as compras hoje em dia que você já tá no site, ele já avisa que o produto vem de fora, tal, não é daqui. Mas ele chega aqui com a certificação de lá. Não. Vamos lá. Por exemplo, aí vamos falar de sites formais. Por exemplo, a Amazon. Você clicou lá na Amazon americana e vai comprar um brinquedo para vir pro Brasil, um Lego, uma Mattel, uma Hasbro, já dá na hora. Esse produto não pode ser enviado pro seu país. Tem uma legislação específica. Tô falando sites... Não tô falando eBay, tô falando AliExpress, tô falando... Tá vendo que às vezes não é o cartão, mas... Não é. A Amazon é bem séria com isso. Entendi. E aí a gente não tá falando só pra brinquedos. Hoje você tem problemas com a Anatel, o pessoal comprando celulares que não são homologados. Isso. Tem um monte de coisas que... Assim, a certificação ela acaba sendo uma barreira técnica também. Pra não entrar qualquer coisa aqui dentro. Imagina se não tivesse certificação. O que não ia entrar aqui? Eu já vi produto pirata com certificação falsa. Isso, assim, a gente tem um problema de fronteira muito grande, né? Você vai pra Cidade del Leste, você atravessa a ponte, eu já tive a oportunidade de chegar lá e perguntar por um brinquedo, eu vi que o pessoal da Grow tava aqui nos dias atrás, você vai lá e compra um War pirata, e o cara te pede, qual selinho você quer? Aí tem o do INAC, tem o do Falcon Bauer, tem o de QB e você cola na hora na caixa. Naquele programa Aeroporto lá, que tem lá... Quando prende lá os caras estão com selinho. Os caras têm a carga de selinho nas mochilas, pô. Isso Pegou uma moça lá outro dia, ela não tinha o produto. O que ela tinha era os adesivinhos. Olha aí. Cartelas e cartelas de adesivo de certificação. É isso, porque aí cola, aí acabou. Meu Deus. Só que aí a gente tá fugindo um pouco, porque é um negócio que você tá fazendo... É um crime, né? É anti-lei. Aí já é uma briga que tanto o fabricante sério quanto o importador sério, ele não participa. Que aí já é um negócio ilegal, crime, então vai por outra via. Que aí é o Estado que tem que cuidar, não é mais o fabricante ou o importador. Sim. E é ruim, porque você vai no centro de São Paulo, o importador ou o fabricante, ele tá concorrendo com esses caras. Sim. Ele tá concorrendo com aquele cara que colocou um selo falso, que trouxe um brinquedo licenciado que não podia. É uma briga meio complexa mesmo. E em relação à nossa cultura em aceitar essas certificações, aquilo que eu falei, eu compro lá o produto lá, mas eu nem olho se aquilo é mais 3, menos 3, mais 7. Eu simplesmente compro porque o filho quis, ou é um presente.
a cultura nossa ainda... Que deveria ser um pouquinho melhor difundida. Eu não sei se vocês lembram, o Fantástico tinha um programa que ele passava lá com o Inmetro. Sim. Aquilo ajudou muito. Ajudou muito. Muito. Para uma porrada de produto, foi muito instrutivo. Deveria voltar. Não tem mais. Pra, tipo, ajudar a população mesmo. Educação, né? O brinquedo, ele é bem na memória das pessoas, o selinho do Inmetro. Eu acho que é o produto que mais remete o selo do Inmetro, talvez seja o brinquedo. Se tem uma pesquisa disso. Mas eu acho que o brasileiro pouco informa a respeito da faixa etária correta para o brinquedo que ele tem que dar para a criança. E aí eu acho que é um trabalho muito pesado a ser feito, tanto da mídia tradicional ou a mídia digital mesmo, instruir o consumidor para isso, como também de educação, né? Você formando a base para saber qual o produto indicado para aquela idade. Isso muda bastante coisa. Apesar que a gente vem se desenvolvendo bastante nos brinquedos educativos. As escolas compram bastante. Talvez em alguns anos a gente vai ter um cenário diferente. Mas, tratando-se de segurança do produto, a Europa e os Estados Unidos estão muito avançados em relação a nós, na identificação de um produto que é seguro ou não e que selo tem que ter. Eles têm grandes associações de consumidores que brigam pesado. E se alguém usou algum selo indevido ou fez alguma coisa e não fez os testes, a Associação de Consumidores protesta, faz umas ações pesadas, já vi ações contra a Apple, e aí entra todo mundo e ganha. Então, é diferente, bem diferente da nossa cultura. Quem sabe um dia a gente vai ter esse norte de conhecimento do que a gente está dando para as nossas crianças, né? Mas eu estava assistindo ontem o Shark Tank, lá, e teve um cara que foi vender um projeto lá, e ele tinha válvulas de gás e válvulas para você colocar no relógio de água lá. Dizia ele que economizaria até 50% do consumo ali, né? E aí foi indo e tal, chegou no Apolinário, a primeira pergunta que ele fez, ele falou assim, por que a tua válvula, agora eu não lembro se é de gás ou é de água, não tem certificação do Inmetro? E ele comprou o projeto do cara condicionado à certificação. Porque o cara não explicou, não sei se foi a edição do programa, daí no caso, não sei o que aconteceu. Mas não teve a explicação por que não era certificado. Né? Mas ele só aceitou, acho que era R$500 mil por 10% da empresa do cara. Ele entrou? Lá. Então, com essa condição. Se passar na certificação. Ele queria saber o porquê que aquilo não estava sendo certificado, porque diz ele que muito tempo atrás ele já vendia alguma coisa parecida, uma válvula, alguma coisa assim, e ele teve muitos problemas. Talvez tenha sido isso. Ele comprou na inocência de que aquilo podia ser vendido, né? Tal. Não falou quantos anos atrás, mas enfim. A condição dele era entrar no negócio somente se aquela válvula fosse certificada por um órgão. Porque tem uma né? legislação para isso. Um produto vai ter uma legislação, vão ter ensaios específicos. Você falando desses programas, tem um programa lá, o Sócio. Lá, sim, o Sócio. Ele foi numa fábrica de brinquedo para ser sócio. E aí era uma fábrica de carrinhos, tipo Hot Wheels, assim, sabe? E aí o cara tem uma cabeça fantástica, né? Queria dar uma licença da NASCAR, os caras meio assim, pra trás, levou os caras pra fazer reunião. Só que em determinada etapa do processo, ele leva os caras pra fazer os ensaios. Ó, brinquedo, tem que ter ensaio. Vamos no laboratório da UL. E eles mostram, entrando com os produtos. Então foi até educativo. Porque se é um brinquedo, tem que ter teste. Sei que no final não deu negócio, porque os caras eram meio pra trás, assim, com as ideias dele, que era muito pra frente, e brigaram os sócios lá, e ele, tô pulando fora, não vou entrar nisso. Nossa, mas era um negócio... Que desfecho imprevisível. Sócio brigando. Mas eu achei legal do Apolinário, e o empresário pediu a condição. Não, total. Com certeza ele passou por certificações diversas. Mas isso que eu falei, Márcio, ele é o copiador, né, do produto. Ele já ele sabe que não vende se não... E outra, se dá uma bucha, vai primeiro para ele. Sim. Então, mas isso avaliza as certificações, né? Sim. Porque se de repente
isso passa, tipo assim, o empresário não tá nem aí se o negócio é certificado ou não, ele quer vender o produto. Ele quer colocar o produto Ele quer pra comprar o venda. produto, mas Isso. não, mas ali... Já foi, né? Já foi assim, né? Cara, então, tem muita gente ainda, principalmente os paraquedistas, mas o pessoal que é do ramo, esquece. Os fabricantes que já estão instalados há muito tempo, não tem mais essa ideia. E como que você vê o papel do Inmetro na divulgação da parte educativa disso? Porque teria que ser parte deles, né? É pequena. O Inmetro tem alguns problemas de formatação ali. Todas as multas que são aplicadas, e aí eu acho que deve ter vários brinquedeiros que são multados direto, não vai pro caixa do Inmetro, vai pro caixa da União. O Inmetro sobrevive com uma verba que é determinada lá pelo governo federal, acho que é o Ministério da Economia, não sei direito, mas ele não tem capitalização própria da grana que ele faz. Então ele já começa o ano sabendo qual que é o valor que Já eles sabe o têm budget ali. do ano inteiro. E isso limita. Bastante reuniões, eles colocam isso com uma dificuldade muito grande. Então eu não sei se tem que mexer em alguma coisa, mas o Inmetro é um órgão extremamente importante para a indústria. Porque ele pode abrir um mercado ou fechar um mercado. Sim. Só numa legislação. Mas então, aí você citou, né, que tinha lá no Fantástico, né? Eu lembro desse programa e eu imagino assim, eu não consigo lembrar do Inmetro, acho que antes do Fantástico, cara. Quanto tempo faz essa? Eu acho que tem uns 15 anos ou 20 o programa. Por aí, né? Pra você ver, né? Quanto tempo que tem o Inmetro? O Inmetro é da década de 70, lá ainda do regime, eu acho. Então, e aí você não tinha a divulgação, né? Às vezes existia o Inmetro e tal, mas que eu falei, eu só lembro dele de, vamos colocar 20 anos pra cá, vamos dizer assim, que por isso que é importante, né? Sim, não, e é um órgão extremamente importante para o desenvolvimento da indústria. Assim, se não fosse as portarias, aí você pega o Sinésio, alguns presidentes do Inmetro, provavelmente a indústria nacional, não sei se teria o número de fábricas que tem hoje. Imagine uma invasão de importados. O que você vai ter em fábrica aqui? Hoje a indústria nacional, ela produz, mas o mercado é muito grande. Aí você precisa de produto importado ainda para complementar o que está sendo vendido. Mas se você não tem uma legislação, o filtro está aberto... Mas a certificação breca muito importado? Caramba! É mesmo? Porque é o seguinte, se você é um importador, você vai trazer qualquer coisa, você não tem noção do que você vai trazer. Por que você vai entrar no meio de um produto que precisa do Inmetro? Você pode trazer UD, você pode trazer papel de parede, pode trazer qualquer coisa, por que você vai entrar em um negócio que é regulado? Vai te dar mais dificuldade, vai deixar o seu produto um pouco mais caro, você vai ter que selecionar boas fábricas, você não vai poder selecionar fábricas que trabalham infantil, nada disso, não que alguém queira trabalhar com isso, mas você vai ter que ter critérios para fazer essa tipo de importação. O brinquedo e a certificação traz isso. Então dá uma filtrada muito grande mesmo. E quando vem alguma... Porque a norma é renovada constantemente? Sim. E quando o ENAC fica onde? O ENAC fica em Alphaville, tá? A gente tem um escritório lá com mais ou menos 30, 40 funcionários. E a gente participa de todas as discussões técnicas de revisão de normas. Hoje, no Brasil, para ensaios do produto, a norma utilizada é uma NM300, que é a norma Mercosul de segurança de brinquedos. Ela até de 2004, 2002, se eu não estou errado. Ela está em constante revisão, só que não há um acordo entre os pares nossos. Argentina, Uruguai, Paraguai, porque como é uma norma Mercosul, todo mundo tem que bater ok, vamos revisar. Só que a norma tem mais de quase 20 anos. E não andou a revisão. Então ela tá parada. Mas eu te perguntei isso porque o INAC faz algum evento e chama, por exemplo, fabricantes para conversar sobre isso? A gente já fez alguns eventos desses. Lá no nosso prédio mesmo em Alphaville, tem um auditório que a gente aluga às vezes. A gente fez na mudança da portaria 302. O senhor Mariano falou. Foram bastante pessoas e tal. É isso que eu ia perguntar, teve bastante adesão? Teve mais de 100 pessoas. Veio os fabricantes de outro estado. Então teve bastante adesão, veio bastante importador. E aí ele foi dando os
toques do que estava mudando não da norma, aí da portaria, o Inmetro revisa com uma constância melhor do que a revisão da norma, mas já tinha algumas mudanças previstas, aí o seu Mariano foi apontando o que mudaria para o fabricante ou para o importador uma nova direção do Inmetro. Por exemplo, esse negócio do lote ser ensaiado no Brasil, 100%, tem que ficar parado, blá, 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 blá. Foi bem específico nessa última revisão de norma. E praticamente extinguiu, porque ninguém mais faz esse tipo de trabalho. É muito específico. E as redes sociais do INAC? Tem bastante, bastante informativo ali? Tem bastante. Pro leigo também? Tem bastante coisa. A gente tinha um trabalho mais, atuando mais com alguns textos, algumas coisas que aconteciam no mundo de brinquedo, de acidente, dessas coisas. A gente sempre mandava para os nossos clientes. Deu uma pausada nisso, mas a gente sempre procurou ter essas informações. Acho que pro leigo é importante, né? Inclusive, né, Márcio, esse vídeo, ele fica disponível para vocês, se vocês quiserem. Legal, legal. Não, vou colocar lá para mandar para os nossos clientes. Sim. E colocar alguns cortes de você falando situações importantíssimas pro leigo saber, né? Não só o fabricante. Vou mandar para todos os clientes lá, porque tem sempre uma informação ou outra que eles não têm. Ô Maurício, e se eu chegar com um produto que ele ainda não... Já sei. Se é tipo, tem cliente que chega lá. Eu tenho ele aqui na minha cabeça. Eu tenho um produto, eu achei um produto lá ainda que ainda não foi, ele não foi testado, alguma coisa ou assim. Ou da sua cabeça, mas eu tô criando isso aqui. Alguma coisa assim. Qual que é o porque, o cara chegou com um carrinho, com um brinquedo que você já tem o histórico de testes, né? Talvez já tenha, né? Alguma coisa assim. Mas eu cheguei com alguma coisa nova lá. E como é que é feito esse processo? Primeiro, a gente vai discutir com você e tal. Às vezes é um protótipo. Tá na sua cabeça, é um produto novo. Eu vou falar, olha, esse produto aqui se encaixa em tal faixa etária, mas o ideal de tudo é a gente fazer um teste num laboratório. E aí você tem que usar laboratórios acreditados pelo Inmetro para fazer o teste. Mas vocês que é eu que tenho que buscar o laboratório ou entrego o produto para vocês, o projeto para vocês? Você tem que entregar pra gente. Por quê? Porque se o laboratório te entregar um laudo, eu acho que dificilmente você vai entender o que tá tudo ali, certo? Desde os ensaios químicos aos mecânicos. A gente consegue fazer essa interpretação melhor, porque tem uns técnicos. Porque eu não posso chegar no laboratório e falar assim, viu, testa aí, né? Tem coisas específicas, né? Então aí eu vou pegar e vou falar, olha, o melhor para esse produto é a gente fazer um teste químico, um teste mecânico, para faixa etária tal. O laboratório vai pedir 5 dias, vai fazer, chegou o laudo, eu apresento para você o laudo, deu problema aqui, ou não deu problema em nada, seu produto está aprovado. Pode produzir. Entendi. Não, a pergunta minha é porque é o seguinte, eu criei um produto, eu tenho que fazer a patente dele, tenho que pedir a patente dele. Tem Como é que eu peço uma patente se eu não sei se ele vai ser depois certificado, né? Então, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aí que tá a questão. Eu primeiro peço a patente e depois faço certificação, ou primeiro eu faço a certificação para depois entrar com uma patente? Na verdade, não seria nem a certificação ainda o seu passo. Seria o desenvolvimento do produto, que é muito comum, assim, grandes empresas mesmo, grandes fabricantes. Tem fábricas de brinquedos, as 3 maiores aí do mundo que todo mundo conhece. Eles têm os laboratórios de desenvolvimento deles. Porque aí você está desenvolvendo, certo? Não tá para certificação ainda. Aí, se você tiver algum engenheiro lá que está fazendo um produto, aí ele pode pular o organismo e falar direto com o laboratório. Porque ele tem autonomia de conhecimento. Aí ele chega pro laboratório, eu quero testar esse brinquedo, se ele vai passar nas normas quando eu for certificar. Aí o laboratório chama isso de pré-teste. Ele vai fazer um pré-teste completo. Seu produto tá ok. Aí você pede o registro, tudo no INPI do produto. Mas se eu for criar um produto, eu teria que ter no mínimo uma base de como ele é certificado, né? Sim, o ideal seria, assim, eu não vejo uma pessoa... Você falou um engenheiro, né? Ele tem uma base de uma certificação técnica, isso. Mesmo, às vezes não é um engenheiro, mas é um artesão, mas ele tem que ter o conhecimento da norma do produto, que é a NM300, ele tem que ter o conhecimento da portaria do produto. Ele tem que ter esse mínimo conhecimento para ir desenvolver o produto. Para você seguir o que a gente fala, às vezes cai de paraquedas.
Não, criei um produto aí, o cara já dá entrada no registro, pra lá. Mas daí não passou, quer dizer, o tempo que ele perdeu pra desenvolver aquele produto, a grana que ele gastou pra tentar a patente desse produto, pra não sei o quê, de repente não passou na certificação. Por quê? Porque é algo óbvio. Porque, um exemplo. De um... Às vezes acontece da gente receber um cliente e pode dar esse problema grande. O cara quer desenvolver bolinha de sabão. Uma linha que solta bolinha de sabão. A gente vê no trânsito vendendo, né, direto. Minha filha me encheu o saco esse aí. Esse é um produto que tem que ter cuidado. Por quê? Porque tem um líquido lá dentro. O líquido são feitos ensaios biológicos. É outra esfera. Porque a criança tem contato com a boca ou com a pele, ou às vezes até com o olho com aquele produto. Os ensaios biológicos hoje no Brasil são feitos em vitro. Ou seja, uma pele artificial que imita a pele do humano. Mas há pouco tempo atrás era feito em animais. Agora é em tudo in vitro. Não tem mais alternativa de fazer em animais. Beleza, fez os ensaios in vitro, você tem uma despesa, uma grana para pagar de ensaio muito caro. São ensaios biológicos, são muito caros. E eles são feitos em todos os produtos que tem pó, pasta, líquido ou gel. Aí pega um paraquedista desse, aí quando eu dou o orçamento lá dos ensaios biológicos para ele, ele fica maluco. Mas eu tô começando agora, como eu vou pagar isso? Cara, e pode ser que não aprove. É um produto com alto nível de reprovação, de rejeição. Olha que interessante. Ô, Márcio, eu ia te falar uma coisa. Você vai lá, importa 10 mil unidades da bolinha de sabão. Isso. Você não, aí você fala, não, vou vender 10 mil. Ó, tem uma fraçãozinha aí, fica, viu? O ensaio ele não volta depois. Não volta. É a amostragem que faz pra fazer os testes. E vai embora, é isso mesmo. Fala um pouco dessa parte assim. Bom, é legal você falar isso, porque às vezes você tem brinquedos com valor altíssimo, brinquedos de 5 mil, existe 10 mil. Mas é aquilo que você falou, né? Eu vou na norma e falo, preciso de X produtos para isso. Portaria do Inmetro 302 tem uma tabela de acordo com a quantidade que você está importando. 10 mil, 40 peças. 40 peças de prova, contraprova e testemunha. Se a prova deu falha, eu tenho que fazer contraprova e testemunha. Aí se falhou já na contraprova, acabou. Para ela aprovar, tem que passar nas outras duas. Porque seria o tiratema, assim, né? Então tem que aprovar nas outras duas para eu validar essa que está errada. Entendeu? Reprovou duas, já era. Tem que destruir o lote ou repatriar ele. Volta. Nossa. Bom, você trouxe 10 mil peças. Mas vamos colocar que você trouxe um boneco, um colecionável, que você quer vender 10 anos mais e tal. Você trouxe 10 peças, 20 peças. Só que o valor dele é 15 mil reais, 10 mil reais. Sim. Eu tenho que pegar 3. Aí são 3. Cara? Eu tenho que pegar. Aí você pega. Então quer dizer que você pega e deixa lá na sua sala, então. Não posso. Eu pensei que você fazia live depois. Aqueles que, eu vi o Coringa ontem. Sensacional. Cara, o negócio é desse tamanho. A sala dele é cheia de... Eu importo 10. Você fica com 3? Não, eu te dou um só. O mínimo que vai laboratório são 3. 10, 15, 20, até 300, eu acho que pego 3. Independente do valor da mercadoria. Mas assim, falando de colecionáveis, pra gente distinguir algumas coisas e valores, por exemplo, esse boneco do Coringa, ele não é certificado. Pô, mas eu vou dar pro meu filho, vou colocar no... Ele é destinado a um público adulto. É colecionável, né? Colecionável. Não é pra criança. Quando um brinquedo é pra criança ou não, porque às vezes existe uma barreira, né? Quando ele é destinado para maiores de 14 anos, ele deixa de ser brinquedo. Ele é colecionável. Ele é colecionável, ele é para adolescente, mas ele já deixa de ser brinquedo. Existe um perigo nisso, porque às vezes você quer alguém classificando um produto que deveria ser para um 12 ou 10 e o cara joga 14. Existe. Mas aí tem o Inmetro para fazer as fiscalizações no mercado e verificar se aquele produto está adequado ou não para indicação que o importador ou o fabricante colocou. A gente pega, por exemplo, a gente certificou muito Game of Thrones ou The Walking Dead. Não chegava pra gente certificar. Só que o próprio seriado, ele é indicado mais 18. Como eu vou certificar isso como um brinquedo? Mas você sabe o que, agora você falando assim, porque a gente lá no estúdio viveu isso com jogador de futebol, tá?
de fazer... Aí rolou até na época uma grande confusão em relação justamente a isso que você falou. Perfeito. Que era do que era brinquedo colecionável e era jogador de futebol, no final foi como colecionável. Então, só que o comprador, o lojista, Queria o selo. ele queria o selo. É isso. Aí bate um conflito muito grande, que Isso. você tem que falar, putz, mas não é, a gente teve uma carta, acho que foi do próprio INAC mesmo, falando que ele não precisava, colecionável. que era colecionável, e tinha que mostrar para o lojista. Agora, pensando na atualidade, porque isso foi, eu acho que uns 10, 12 anos atrás. Hoje, com influenciadores, eu acho que isso vai ter porque assim, influenciador tem o da primeira idade. Perfeito. Vamos ser bem claros, assim, um Lucas Neto, que ele atende uma classificação mais baixa. Ele pega um primeiro público ali, que é uns 6, 8 anos ali. Mas tem alguns outros, principalmente que trabalha com esportes, que é de jogos Sim. eletrônicos, que ele vai ficar nesse limbo de 14, 12, tal. Ele tá nessa faixa. Eu tô vendo que vai ter um grande conflito aí quando começar a fazer uns produtos assim, porque vai gerar, assim, Assim, uma dúvida muito grande. você tem um pessoal do marketing, porque você não quer restringir seu produto também. Uhum. Eu imagino que você quer vender para a Sim. maior faixa de pessoas possível. Agora, se você joga para 10, 12, tem que certificar. Não tem conversa. Você jogou 14 e mais... Quem vai indicar é o certifica. público dele, né? É o público dele que indica, né? Às vezes tem que ser bem direcionado isso, porque os ensaios nessa faixa etária e a certificação ela é muito barato. São poucos ensaios. Uhum. Você deixa de fazer um monte de ensaio químico, quase não faz mecânico. Então não é o custo em si, sabe? Então às vezes, se o produto se encaixar 12, 10, vale a pena a certificação. O Inmetro costuma chamar esses produtos de zona cinzenta. Entra numa zona cinzenta ali que tanto o Inmetro quanto o organismo, às vezes a gente tem que levantar a mão, mandar um e-mail pro Inmetro. O que eu faço agora? Certifico ou não certifico? Aconteceu isso com a gente. E por que é importante isso? Porque na hora que o fiscal bater lá na porta da loja, você tem um documento que você consultou o Inmetro e aquele produto não precisa da certificação. Se você não tiver essa comunicação, você vai ser autuado. A gente teve que fazer isso. E demorou um pouquinho, viu? Não é Porque aí quando foi pro Inmetro demorou pra falar. Agora, dessa amostragem dos 10.040, você falou que tem a primeira leva, ela passou, o que é feito com o excedente? Com a segunda prova e o testemunho? O laboratório utilizou os 40 para ensaio, são, na sua maior parte, Ele destrutivos. faz a prova, ele faz a contraprova. Passou na prova. Passou na prova. Não faz mais nada. Já distrai tudo o resto. Não. Os 80 que estão lá, você pode pedir. Você pode pedir por favor, me voto. manda aí a contraprova e testemunho. Não destrói. Ele só destrói o primeiro, a prova. A maior parte são destrutivos. Aí você pede, se você quiser até as amostras que foram destruídas, Eles dão. o laboratório te entrega tudo, Tem que do pegar. jeito que tiver. Às vezes se é uma pelúcia, tá queimado. Às vezes se é um primeira idade, foi atacado várias vezes no chão, tá quebrado. Às vezes você consegue aproveitar algum circuito, alguma coisa para uma peça de reposição. Mas você tem total liberdade de pedir todas as peças novamente. O excedente, depois você acha no Mercado Livre como sinistro. Teve sinistro ali. Ou tem a lojinha do laboratório. Ali, né? A lojinha da... Mimo. Não pode. Você acha que, por exemplo, você falou que lá, a Alemanha, por exemplo, Sim. né? É mais rígido, Sim. de repente lá Os ensaios. os ensaios e tal, né? E às vezes eu pergunto aqui por que o brinquedo brasileiro não vai tanto para Muito fora, né? Acho que inviabiliza. Muito. É É mesmo? muito caro. Vou dar um exemplo rápido porque eu não sou químico, Aham. mas assim, vou tentar explicar. Mas
a exportação do brinquedo brasileiro, né? Quando chega Muito lá, caro. bate nas regras de lá, Muito fala, caro. pô, não compensa. A nossa régua, vamos supor que a régua para trazer o brinquedo para o Brasil ela tem uns 30 centímetros, 40. A da Europa é 1,20 m. Caramba. 1 metro. Então é bem diferente. O químico, por exemplo, hoje você pega um brinquedinho aí, por exemplo, só esse aqui. Isso daqui é um brinquedo de vinil. Então a gente já sabe a matéria-prima dele, certo? E aí ele tem algumas colorações. Na hora que a gente vai fazer um teste químico disso, a gente vai raspar aqui uma cor, vai raspar outra cor, vai raspar outra cor, mistura tudo, dilui, faz uma leitura e vê se nessa tinta foi utilizado algum componente tóxico ou não. Se tem metais pesados, essas coisas. Então, eu junto 4 cores da mesma matéria-prima para realizar um ensaio. Na Europa, Já sei. é Cor ensaio por cor. cor por cor e por material. Não, porque eu posso... Sabe o que acontece? Isso daí Assim, já... Pode ser que uma tinta aí não cause nada, mas pode ser que a junção de duas Então, já cause alguma coisa. isso bem no maluco o começo negócio. teve problemas, né? Porque quando tava, né? Isso foi bem colocado. Se eu misturei as 4 cores, deu uma reprovação. Mas foi aonde se você misturou? Aí você tem que fazer individual. Passar pro fabricante, pro importador, foi na tinta preta. O bário tava mais alto. Conversa com seu fornecedor. Caramba. O produto tá reprovado. Na Europa, é sem conversa. Um teste aqui, um teste aqui, um teste aqui, um teste aqui, um teste aqui. E tudo em euro. Sim. Inviabiliza bastante. Porque, sei lá, né? Às vezes isso aí, até pro fabricante, às vezes ele pintar lá o olho com várias cores, ele pinta com uma cor só. Não, isso é bem comum, mas eu vou te falar que o pessoal tá fugindo de decoração. Né? Eu que faço. Você deve saber bem. Ou não, tira um pouquinho aí. Eu sei, pô. E olho pintado todo hoje é tipo transfer só. Bota lá um negócio só e só cola. Então já vem desse jeito, mas pintura é uma coisa que todo mundo foge. Não, porque é que tá, né, cara? A gente fala assim, uma fábrica de brinquedo, não, o cara produz. Cara, tem processos e processos que tem que ser auditados e aprovados até chegar ao produto final. Tem um dos itens que eu considero, tem alguns requisitos que quando eu faço auditoria, eu dou muita ênfase. O primeiro é rastreabilidade. Você fez esse bichinho na fábrica, que dia que você fez? Que matéria-prima você usou? Qual máquina que fez? Mas pra que tudo isso? Eu ia montar uma fábrica, não vou mais. Mas por que você faz tudo isso? Aí você pergunta, por que você faz tudo isso? Deu um problema no seu fornecedor do vinil, veio com fitalato, você não identificou, mas o produto está certificado. O Inmetro, na autuação de mercado dele, pegou o produto, ensaiou e viu que deu problema. Ele vai notificar o INAC e vai notificar você. Fulano, eu encontrei fitalatos nesse produto. Vamos fazer um teste novamente? A gente faz e dá fitalatos. O que você tem que fazer? Recall. E como você vai fazer o recall certo? Pelo lote. Pelo que você fabricou, aquele lote estava com problema, você isola. Quando você não tem rastreabilidade, você faz tudo. Isso é um negócio que você vê muito na indústria automobilística. Os chassis de tal a tal. O brinquedo tem que ter a mesma coisa. E tem. Se vocês pegarem as embalagens, tem o número do lote. É obrigatório. Então, quando eu vou fazer auditoria nas fábricas, é um dos itens que eu mais presto atenção, é rastreabilidade. Cadê o número do lote? Que material é esse? Como você usou? Como entrou? Você exigiu alguma coisa do fornecedor? Que você comprou a tinta? Tem laudo de atoxicidade? Então, tudo isso tem. Você usa matéria-prima virgem? Usa matéria-prima reciclada? Deixa eu ver. É isso que a gente vai lá na fábrica ver. Então, mas assim, eu produzi esse produto aí. Tá, legal. Aí tá certificado. Perfeito. Soltei no mercado. Tá vendendo. O Inmetro pode ir lá e catar uma amostra pra ver de novo, porque pode ser que eu passei a certificação aqui. Não, mas eu vou te falar mais. O Inmetro não só e joguei um outro produto. O Inmetro não só pode pegar outro, que ele manda a conta pra você. Tá em lei, tá em portaria. Fiscalização de mercado. Ele vai chegar, Maurício, NAC, vai lá e compra o brinquedo da fábrica. Manda ensaiar que eu quero saber se tá bom. E pra quem vai a conta? Pra você.
Aí eu vou, coleto lá. Não, tipo assim, não peguei só pra dar uma verificada e eu que arco as Não, você ainda paga, você ainda Caramba. paga. Acontece direto, viu? Direto eu recebo notificação. E às vezes, o Inmetro tem laboratório próprio, lá em Xerém, no Rio de Janeiro. Ele mesmo pega e ele mesmo Porque ensaia. quando passava no Fantástico, eram os laboratórios do Inmetro. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito do produto. Tá. Brinquedo, às vezes utilizam Lab System, Falcon Bauer, que É são que acreditados. ali eu não lembro mesmo, assim, se dava o crédito ao Inmetro, né? Sim, é que É a norma, né? É o dono assim, da norma. o pai das coisas é ele. Uhum. Ele não chega a divulgar os organismos, como Sim. funciona. Uhum, Eu não lembro de ter tido uma comunicação disso. uhum. Apesar de ter visto. Não, tava na Globo. Não ia ter. Não ia fazer. Não ia né? ter. Não ia ter. E aí, mas o Inmetro Inmetro é um do órgão, governo né? e tal, Sim, aí vai sim. falar. Mas deveria ter também essa associação, mas nunca foi feito esse link. Tanto é que a sociedade não sabe nada de organismo de certificação. Ninguém sabe, todo mundo sabe do selo do Inmetro. Uhum. Muitas reuniões que eu vou, ou eu sou chamado de Inmetro, ou o cara do selinho. O senhor Inmetro chegou. O cara do Inmetro chegou, não, eu não sou do Inmetro, sou do organismo Aham. acreditado pelo Inmetro. Entendi. Ô, Márcio, já era seu sonho, hein? Não, acabou. Não, mas ele tá falando aqui Mas de, tá falando de brinquedo, mas qualquer coisa que você tenha, vá Sim. produzir hoje, você precisa de certificação. Tem alguma coisa que você não precisa de certificação? Não, muita coisa você não precisa. Tá. Tem uma lista no site do Inmetro que são os produtos que tem uma legislação dele. Tem portarias obrigatórias sobre o que deve ser cumprido. Mas para mim, que sou organismo, ainda é muito pouco, eu tinha que ter mais. Aham. Mas tem lá 150 produtos, 140 produtos. Então, assim, você está mais acostumado com esse processo, porque você faz as esculturas, Sim, você tem sim. um padrão para você... Eu já sei, bato o olho, já sei. você ó. já sabe, né? Igual Sim. Aham. você falou, esse Gabarito aqui. gabarito aí e tal, você já tem um lá, você sabe Uhum. que quando você vai criar o produto, você tem que ter aquilo. Sim. Eu vou criar a embalagem, a única coisa que eu sei é que eu tenho que layoutar todas aquelas etiquetinhas, todas aquelas informações dentro colocar na embalagem. Perfeito. Tem hora que eu tenho que primeiro pegar as informações e ver onde vai sobrar espaço para eu colocar a arte Então, da embalagem. Não, né? agora você cobre ele agora. Você tá na frente dele, cobre ele Eu já agora. xinguei muito, viu? Então. Ó, pelo amor de Deus, cara, como é que pode? Não sei. E tudo tem uma milimetragem mínima ali, né? tem. Você Então, tem que colocar. Isso também é objeto de fiscalização do Inmetro. Uhum. O tamanho da fonte. Isso. O símbolo de restrição, que é o Uhum. 0,3, ele tem que ter no mínimo 1 centímetro. Se ele, no mínimo 1 centímetro. Ele não pode ser menor que isso. Uhum. Se ele for menor que isso, multa. Isso. Não tem conversa. Ele tem que ter a faixa em vermelho. Uhum. Tem algumas coisas bem críticas que Tem coisa que tem que ir na frente da embalagem, tem coisa que pode ir no fundo da embalagem. né? a informação tem que sempre estar disponível para o consumidor. O consumidor que for comprar o produto, ele não pode ter dúvida de que aquele produto está seguro e tem uma certificação. Se você ocultar por causa de tamanho, de fonte, na aba que o cara não vê... porque às vezes você esquece. vai na dobradura ali, né? Você não. vai, ele entrou, pô, não, mas aqui tá... Isso, o Você tem que consumidor não voltar, tem que achar um voltar. lugar pra colocar o... Não, e você tem brinquedos muito pequenos. Sim. E aí a informação tem que estar lá e tem o mínimo possível. Isso sempre é discussão e sempre é briga. Porque o Inmetro, quando ele vai publicar uma portaria, ele chama sociedade civil, ele chama fabricantes e importadores, ele chama laboratório, ele chama organismos de certificação para participar dessa discussão. E rotulagem sempre é um quebra-pau à É o parte. salseiro. É sempre um quebra-pau à parte. Não, tem Simplesmente até por agora tamanho. nas latas tem que ir sem açúcar, né? O Sim. produto que é lá tem que ir sem... ou melhor, contém açúcar ou Tem que alguma coisa informar, assim, tem né? uma nova E legislação. foi agora que começou, né? Que eu tô Sim. vendo as latas de refrigerante lá, já tá grande. Ou é muito alto risco de açúcar, eles têm que informar que tem uma quantidade Tem X que- de açúcar agora, né? Aham. Então, e é assim, não, mas tá brincando aqui, mas é complicado, porque você pode, às vezes, espremer a letra aqui, mas você não pode baixar a caixa da letra aqui, entendeu? Isso. Aí você fica fazendo aquele jogo de encaixar, porque de repente, por exemplo, você pega aqui, ó, você tem todas as informações aqui, né? Sim. Óbvio que isso aqui é proporcional ao tamanho aqui, mas
Se para esse produto aqui não pudesse, tivesse que ser um tamanho maior aqui, ele teria que ir aqui do lado. Então, aqui, ainda aí, nas laterais ainda aceitável. né? Você Ainda tem fica de que forma achar. visível. É aqui o problema, às vezes. Você Aí- quer jogar aqui, E e aí não cabe, e aí não sei o quê. Para você tentar livrar o máximo possível na frente do da produto. frente do produto, né? Ah. Não por uma questão de falta de informação, mas sim por causa do produto ser mais apresentável. Um produto cheio de informação aqui não vai chamar, né, a atenção. Não, A questão, você tem que colocar ele nos lugares que... Você que né? cuida de embalagem, isso aí deve ser uma briga direto. É que o Márcio, ele tinha elaborado um assim, que aqui nessa parte do encaixe, quando eu ficava solto, era tipo, vamos supor, 3, quando encaixa é 8, entendeu? Ó, cara, a ideia é essa, ó, isso é um produto que você Ia dar um criou problema. agora, cara. É uma boa ideia, viu? Ia dar um É problema. o famoso Miguel, né? Ia dar um problema. Não, Mas mas é- deve ter muito produto que tem a embalagem mais por a dimensão maior por causa da certificação do que o produto em si, hein? Não, mas é uma Porque briga, tem um tamanho cara. mínimo, imagina. Tem, Você então, tem um produto você pequeno, tem- ele faz uma embalagem muito maior para caber Não, e quando você vai criar uma solapa? a descrição, né? Só uma a solapa, cara. que não tem quase espaço Você pra não nada. tem mais espaço pra nada. E você é muito obrigado a encaixar aquilo. E por mais que você... Pô, você põe de um lado, põe do outro, põe não sei o que, não encaixa. Ele tem o mínimo de... Não, a mínimo, gente teve bastante problema com, não de brinquedo, mas de artigos escolares, o corretivo líquido, Sim. o tamanho do potinho. É, E aí tem uma porrada de informação. Os caras ficaram malucos, mas os caras de embalagem, nossa. tem que, Aí você tem que tiveram achar um que É jeito. mesmo, né? Ele tem certificação, Ele né? tem Porque certificação. é pra criança, É pra né? criança. E faz todos esses ensaios biológicos. que E eu se também não tenho que for, fazer. não vai, não passa. Não passa. Ou não. se o cara arriscar, falar, quer saber uma coisa? Vou tirar. Vai, Vou mandar pra passa. frente. Ele vai lá, É. tira o pincel e apaga. Beleza. Chega Tranquilo. chega na ponta, uma hora pega você. Não né? tem jeito. Assim, é muito comum isso. O fabricante ou o importador fala, coloca isso daí, manda rodar, ou põe na mesma família, que eu não quero pagar mais. Assim, toda a informação que a gente recebe lá no INAC é de responsabilidade do solicitante, que pode ser o fabricante, o importador. Se o determinado produto, ele às vezes tem um produto que é a pilha, ele quer colocar no carrinho a fricção, na mesma família, e ele oculta aquilo pra gente, quem tá ocultando é o É solicitante. crime, mas é um crime, né? Pegou na ponta, vai ter recall, vai ter multa, vai ter um monte de coisa. Ele tá usando o selo indevido pra família Isso indevida. pode vir por denúncia? Pode vir por denúncia, Também, pode né? vir por... Você tem a fiscalização, você tem a fiscalização, né? frequente, mas pode vir por denúncia. Cara, o Inmetro fala que as maiores denúncias deles, que de um determinado produto, geralmente é o concorrente. Eu já ouvi isso aí. Não, mas aí é porque assim, por que no meu produto eu tenho que pôr tudo isso aqui e no E o produto cara, o cara é não uma põe, defesa né? de mercado, mas assim, às vezes nem é o consumidor não, é o próprio concorrente que quer um mercado mais regulado, ele tá fazendo tudo certo e o cara tá passando a perna nele. Ele vai lá e denuncia. Errado não tá, né? Não. Porque se ele tá se encaixando nisso tudo lá, ele quer que... Mas sabe o que é, Wesley? Talvez até a proporção seja maior, porque o próprio consumidor, nós estamos no Brasil, uma questão cultural, a gente não sabe de todas as leis e todas as normas, não sei o quê, então você bate o olho ali, quem que lê, né, Sim. tudo, né, para dar que deveria ter uma base, uma cultura um pouco maior em relação a isso aí, Sim. pelo menos você sabe das regras do jogo, né, mas você pega e você fala assim, tá aqui, se falta o mais 3, menos 3, o mais não sei o quê, pra ele viu que de repente tem um selinho ali, Ele já resolve. tá tudo certo, né? Agora eu acho que tá saindo, não sei se vocês acompanharam, tá saindo um monte de reportagem sobre o Dia das Crianças, que agora é dia 2. Sim. E Record, Globo, todo mundo indo no centro de São Paulo, lá na 25 de março, e verificando com os consumidores. E muitos consumidores falam do selo do Inmetro. Eu só compro se tiver o selo do Inmetro. Então isso já tá cravado na memória do consumidor. Só que aí a restrição, as indicações, as advertências é um passo a mais aí. Ô, Maurício, mas assim, sabendo que existe a pirataria e que, né, igual eu tava falando já, produto que já vem com... Eles estão pirateando a certificação, né? O selo e tal. Direto. Como saber se o selo é verdadeiro ou a certificação é verdadeira ou não? Boa.
é possível consultar no site do Inmetro. Então, se você tiver o código de barras do produto, ou o número de registro do produto, você acessa o site do Inmetro, você consegue saber se aquele selo é falso ou não. Entendi. Se é correspondente ou não. Porque eles falsificam na cara dura. Às vezes o número não existe, ou às vezes eles pegam de um produto que é diferente daquele. Aí quando você vai ver um selo de um carrinho que tá numa boneca, é falso. Entendi. Mas é possível fazer através do site do Inmetro. E não existe... Pô, eu vou jogar contra mim mesmo agora. Não, tem um QR Code, né? De Tem. repente, um QR Code do Inmetro especificamente para aquele produto já direcionar para saber se é verdadeiro ou não. Então É mais uma etiqueta pra colocar. ainda não subiu nada disso. Aham. Mas o Inmetro tem a intenção que... Antigamente ainda não tinha um QR Code nas reuniões passadas. Sim. Era a leitura do código de barras com Tá. o mecanismo e já subiu para o site dele. Aham. Provavelmente isso deve evoluir para o QR Code. Vai levar um tempo, mas eu acho que é um próximo passo do Inmetro. Aham. Mas o Inmetro tem algum aplicativo que você sabe se tem algum aplicativo que isso possa Ainda facilitar? Não, né? Ainda não. Hoje é direto no site. Entendi. É aquele negócio que eu te falei dos investimentos que o Inmetro precisa Uhum. e às vezes ele não tem todo o Mas você sabe se em investimento algum necessário. lugar do mundo já tem alguma coisa mais... Então, eu já tive numa reunião com o Inmetro Aham. que eles citaram a Alemanha como exemplo disso. Aham. Que era possível o consumidor acessar ali na ponta toda a rastreabilidade do produto. Não sei se era uma ideia e eles estavam Se isso já está trocando, né? implementado. Ou se já foi implementado. Eu não fiz esse teste lá. Aham. Não fiz. Porque isso traria pro consumidor uma garantia ou uma facilidade maior, rápida, né? Deixa eu ver se é mesmo, Sim. né? Provavelmente muitos seriam pegos aí na boca da A gente já discutiu internamente no INAC a respeito disso. Nos nossos certificados, a gente já dá um QR Code com o link do registro. Então, na hora que você certificar lá seu produto, além de mandar a etiqueta, eu te mando o link. Aí você coloca do jeito que você quiser. O QR Code você pode colocar em qualquer lugar que você quiser. E aí, se o consumidor tiver qualquer dúvida, ele vai bater lá, já vai linkar com o site do Inmetro, com o registro. Eu acho que tem um produto que a gente tava fazendo lá que tem, sim. É? Fez alguma coisa assim, se eu não me engano. Você A gente pede o link, lá, né? cria. Não é algo tão complicado, porque o registro tem e gerador, a página, né? que vai estar lá, ele não vai mudar. Tá lá na página do fabricante, o importador tal, o item tal, é o mesmo. Causa assim um trabalho a mais para as indústrias terem que ter todo esse processo de rastreabilidade aí em algum lugar para que esse link seja acessado, né? Perfeito. Eles têm essa informação, mas colocar essa informação em outro lugar, né, para que seja tem essa conexão aí que às vezes é mais qualquer selinho que você vai colocar a mais na embalagem é um espaço que você tem que ter a mais, ou aí você, de repente você já tem um lote produzido, você tem que esperar um próximo lote. Tem isso daí também? Tem. De você... mudou a classificação, mudou alguma coisa, mas você já tem, sei lá, 50 mil embalagens lá. Não, acontece muito, por exemplo, da fábrica mudar de endereço. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil, mas na China é bem comum. Vai passar uma estrada ou vai passar um trem, os caras arrancam a fábrica e montam em outro lugar. Sim. E assim... É tipo Lego, né? Assim, rápido. E aí a gente vai, o importador, ele fala pra gente, minha fábrica mudou de endereço. E aí o que ele tem aqui? Tudo tem processo. A gente tem que fazer uma auditoria que a gente chama de encerramento, para validar o que ele tem em estoque ainda, com aquele selo. A gente faz a auditoria, conta, ele vai falar quanto tempo ele vai levar para desovar isso. Vou levar 2 anos, vou levar 1 ano e meio, 3, enfim. A gente faz um documento. Esse documento sobe para o Inmetro, referente àquele registro, e fica uma observação no registro. Um adendo. Suspenso ou cancelado, não me lembro. Mas houve uma auditoria que ainda validou uma quantidade X. Mas tem que pôr alguma etiqueta em cima daquele... Não você pode comercializar. Essa informação, se uma hora for pego na ponta no comércio, vai ter uma observação que aquele produto mudou, cancelou, mas o que estava no estoque estava para ser vendido ainda. E assim, eu já vi vários produtos assim que aproveita-se a mesma embalagem, produto, e se coloca às vezes uma etiqueta para diferenciar isso.
Então, Pode. assim, Deixa aquele lugar em branco e aí... deixar o lugar em branco pode, só que na hora que você coloca uma etiqueta, aí tem que ter um cuidado, depois eu vou falar das pelúcias, ela tem que ser indelével, ela não pode sair. Se chegar num ponto de venda, caiu, ou algum cliente puxou e não bate o produto com o que tá ali, multa. Isso acontece bastante com pelúcia. Pelúcia, geralmente, eles têm um tagzinho pendurado, né? Ou não é costurado, é uma tag pendurada. Isso. E fica na exposição lá. Uma criança pega, outra pega, não sei o quê, cai a etiqueta. Pô, tem etiqueta em 100, caiu de uma, multa. Caramba. O fiscal não quer saber. Multa. Porque a etiqueta ali, ele é um cartão, né? E ele é um furinho próximo da borda, não é isso? Não é o plástico, não é o lacre que estoura, é o cartão Não, que mas vai... Isso, a É. qualidade do papel ali estoura, cai, acabou. Aí Não, eu o tenho fiscal um vai lá cliente e... que aquele que problema. e aquele que você não sabe o preço também, porque o preço tá lá. Aí coloca a etiqueta. Ele coloca, às vezes coloca a etiqueta do preço em cima da certificação. E às vezes é multa também. Não, eu tenho também? um cliente, Multa. ele faz Tem que tá produtos pra visível. pet. Mas aí a multa. Mas aí, por exemplo, porque quem coloca o preço da Aí é etiqueta é o pro lojista. ponto de venda. É pro ponto de venda. Ah. Olha que coisa, Marcos. Multa também. Não, então um cliente, ele vende produtos, ele faz coisa pra pet, bolinha, pra cachorro e tal. Sim, sim. E é tudo com aquela... Uma tagzinha lá. Com a tagzinha Aham. e com aquele coisinha de... Sim, tipo, sim. que vai em calça, né? Sim. Aquelas- Aquele lacre. como é que chama? Aquele grampinho lá, Aham. plástico, né? É. Ele falou, cara, não aguento mais ter problema com isso, porque vai. Então Não, e a pessoa tá ali, aquele negócio que fica ali exposto só com a... Cai. Tira, Fácil. né? Alguém pega e fica o produto sem nada ali, né? Fica sem informação. Sem informação. Ainda que o produto, os brinquedos para pet não é normalizado. Que A Aham. gente ainda já discutiu alguma coisa a respeito disso. Porque, pô, tá na boca do cachorro É. em todo momento. Aham. É... Não, mas eu Não digo cria- assim, não que cria de problema. produto, de valor, de preço, essas coisas, perde né? toda a informação. Perde toda a Eu tô fazendo informação. só uma... Nossa, então o Aham. lojista que recebe. Tá, justo, né? Ele que coloca a etiqueta. Isso. Ele que é Agora- responsável no caso, né? Agora tem muito o fabricante emocionado ali que ele já vai colocando. Faz o produto e já vai colocando na família tal, sem te Pra caramba. consultar. Muito emocionado. Pra caramba. O fabricante, eu acho que ele tem uma consciência mais ajustada, porque ele tá num processo há muito tempo. Uhum. O mais comum é importador. Importador é um mais difícil. Ele já coloca ali essa categoria que é pronto, Mas zap. não dá. Isso aqui é a pilha, esse não é. Tem ensaios diferentes. Aí você tem que explicar, né? Ou esse aqui tem um tamanho diferente, pelúcia. Ela é diferenciada da família por tamanho. Isso aqui é uma pelúcia de 50, 70 centímetros. Como eu vou colocar na família de uma pelúcia de 10 centímetros? 15. São ensaios completamente diferentes, esquece. Os caras insistem às vezes. E o que é certificação compulsória e certificação voluntária? Por exemplo, a gente estava falando agora, brinquedo compulsório, obrigatório, não tem chororô. Voluntária, a certificação, brinquedos de pet. O cara pode Certifica se fazer. você quiser. Você pode criar alguma coisa, ó, gostaria de testar os químicos que estão indo pro meu cachorrinho. Não pro meu cachorro, que vai pros Isso é uma cachorrinhos. questão de credibilidade do produto no mercado. Aí entra isso da consciência do consumidor que a gente estava falando. Uhum. Aí você pega um grande fabricante de brinquedos para pet. Se eu for fazer os químicos necessários nesse brinquedo, logo o produto vai ficar mais caro. Sim. Perfeito? Uhum. Será que ele quer adicionar esse custo no produto? Pô, mas vai ficar um diferencial que o mercado não tem. O consumidor está pronto para isso. Uhum. O consumidor sabe que o cachorro Vai levar ficar isso com em aquele consideração. vinil na boca ali um tempão e não tem fitalatos. É importante pro meu cachorro ou não? Então precisa de uma conscientização maior. Entendi. Eu prezaria com certeza para que tivesse todos os ensaios químicos possíveis que tá indo para a boca do bichinho. Uhum. Mas não acho, não tenho certeza que não é a maior parte do público que tem esse conhecimento. Então, eu posso, de repente, num produto que ele não tenha necessidade de ser certificado, eu posso querer certificar Pode. para ter uma credibilidade maior no mercado. Mas aí você tem que pesar na balança se, de repente, o consumidor também leva isso em consideração, né? É isso. Ou você vai ter que conscientizar seu público. Ó, meu item é certificado, Não, eu fiz os uma- testes. E aí o cara aceitar aquilo e pagar um diferencial a mais por isso. Lógico, você tá agregando valor no produto. Mas é uma conscientização. Produto certificado já te Isso. dá Sim. pode te dar, não sei se isso em relação a Credibilidade, né? valor.
Em relação a valor, valor, isso... Se o consumidor está disposto a pagar ou você a tem o mais. mesmo produto lá que não é certificado, custa 10. Isso. Mas o teu certificado custa 18, sei lá. Né? Isso. E aí o cara fala, pô, mas... Quando é pro meu compulsório... cachorro, não sei o que e tal, eu não vou pagar isso aqui, porque... Mas quando é compulsório não tem isso. Todo mundo tem que Sim, ter. tem que ter. Aí acabou a briga. Uhum. Agora, voluntário existe muito disso. Muito, muito mesmo. Porque, sei lá, igual você falou, eu também gostaria de ter um produto certificado, né? Dá uma credibilidade, mas tem que pesar na balança. Né? Bolso, a gente já pensou em conversar com os grandes varejistas desse mercado pet aí também, para tentar instruir eles. Porque hoje mesmo você falou, o próprio comprador do brinquedo que é o certificado, né? Sim. Então, isso é importante. Imagine você, um grande varejista de pet, falar, não, precisa fazer os ensaios. Sim. O que o cara vai fazer? Vai fazer o voluntário. Eu quero agora que todos os bichinhos aqui... Eu vou divulgar. Entendi. Que ele precisa dos ensaios. Aí muda. Muda o discurso. Os pais de pet querem sim, viu? Né? Pai de samambaia, que é o regadorzinho com certificação também. Não, é importante. Maurício, mas então assim, você acha que para isso falta ainda divulgação? Falta ainda divulgação, conscientização do consumidor. Conscientização. O consumidor tem que ter essa ciência. Mas para ele ter essa conscientização, ele precisa que isso seja informado constantemente. A gente falou de panelas. É. Vocês sabiam dessas coisas de panelas? Não. Cara, de repente saber, a gente até sabe, mas a gente não tem aquilo como um fator determinante. Você não se liga naquilo, né? Você tá comendo. Você tá comendo. Você tá ingerindo aquele negócio químico pra dentro do seu corpo. Todos os dias. Todos os dias. Às vezes você tá comendo num restaurante, você não sabe a panela que o cara tá usando. Pois é, verdade, cara. E você tá ingerindo, e você tá jogando. Aí depois você tá com uma gastrite, alguma coisa. Da onde veio? Você não sabe o que foi do Teflon. Não vou falar Teflon, porque Teflon é uma marca, né? Do tal, né? Do antiaderente, né? Caramba, né, cara? Eu falo assim, a gente até sabe, a gente vê, mas aquilo não tá consciente na nossa cabeça. Sim. De você, de repente, comprar uma panela sem a certificação. Perfeito. Porque panela é caro, as boas e tal, caro. Aí você vai na mais... Não, mas aqui também tem Teflon, igual o Teflon, né? Teflon, Bombril, Gillette, né? O antiaderente. O antiaderente. Isso aqui não tem, isso aqui também tem antiaderente, mas aquele antiaderente lá Ô, Márcio. Sprayzão preto que o cara passou. Ô, Márcio. E você achando que sua dor de estômago era a bolacha com leite condensado, hein? Rapaz, e tá tudo sem antiaderente. Não, e aí assim, a gente tem um monte de problema de saúde. A galera, pelo menos eu sou da década de 80, que você não sabe de onde provém. E aí você começa... É por isso que a gente não tem cárie, Márcio. Cara, eu acho que não sabe. Acho que por isso a gente tem imunidade. Não, por isso que não tem cárie. Nada gruda no dente. Você já comeu tanta coisa sem certificação nenhuma que... Mamadeira é legislada. Mamadeira, chupetas, tem legislação do Inmetro, é compulsório. A indústria segue regras pesadíssimas. Essa é bem fiscalizada, né? Bem fiscalizada. Eu conheço também e sou muito próximo dos brinquedeiros, dos fabricantes de mamadeira e chupeta. Então eles seguem regras restritas. Puericultura, seguem bem forte. E aí tem ensaios pesadíssimos e caros. Mas beleza, o leite tá lá, a mãe vai meter no micro-ondas, o tanto é que o policarbonato ele foi proibido das mamadeiras. Ou seja, foi proibido ali, a gente tá em 2020, deve ter sido 2012, 2010, foi proibido o policarbonato dali pra frente, eu não lembro a data específica. Pra trás, não. E aí se existiu uma onda de que o policarbonato transmitia câncer para as crianças com o tempo. Nada provado, nada disso. Há algumas pesquisas muito distantes, mas aí, pelo sim, pelo não, o Inmetro falou, chega. Acabou. Sem policarbonato nas mamadeiras, tem que fazer um teste de BPA free, não sei o que, acabou o policarbonato. A telha, né? O amianto. Também é legislado. Que tudo. Não... Mas aí são coisas que aparecem, de repente, pela ciência. Descobriu-se que isso causa tal
tal Sim, coisa. E aí começa a sim. legislação a partir daí. Sim, porque aí entra E o que ficou para trás? Aí Já foi, né? aquele bate-papo que é legal ter com o senhor Mariano, que é um engenheiro químico. Aham. Pega metais pesados que você tem nas tintas. Na década de 80, 70, isso tinha abundante para um monte de coisa. Mas, se eu não me engano, o senhor Mariano fala que metais pesados em tintas nos Estados Unidos já era proibido há muitos anos. Há muitos anos. Até em tintas residenciais, comerciais, já era proibido há muitos anos. No Brasil, levou um tempão para ser banido. Uhum. Então, a gente vai consumindo. Aí tá o Inmetro para regular, a Anvisa. Por isso que o papel desses agentes é muito importante. E a sociedade tem que ter consciência disso. Tanto da Anvisa quanto do Inmetro. Cara, embora o Inmetro já esteja, acho que assim, mais presente na cabeça das pessoas, né? Igual você fala assim, né? Não é, de repente, a INAC, a pessoa vê você como um Inmetro, né? Então fala, o Inmetro e tal. Mas ainda falta bastante... Pô, isso aí podia ter um canal só falando de certificação. Por isso que eu falei da comunicação. Não, bem eu defasado. Sinceramente, cara, puta bate-papo aqui pra mim, show de bola, cara. Abre um monte de ideias. Eu não vou mais xingar. Pede desculpa, Marcos. Desculpa, vou fazer agora quietinho. Não, e pede desculpa e fala obrigado. Desculpa e obrigado, porque eu vou colocar agora como hora moras É muito importante. as informações, cara, porque realmente... Fala, mas as informações têm um tamanho mínimo, tá? Não, isso aí eu tenho que... Isso aí eu sigo. Tá. Também não é assim também. A raiva minha não é tão... E outra, importante. As artes desse episódio, tudo tem que ter um tamanho mínimo. Pra podcast. Não fizeram ainda, não. Mas já tá crescendo o olho, Maurício. Porque... Preciso de mais mercado. Vamos lá. Assim, se teria que... como a gente falou, tô falando do período que passou no Fantástico lá, Perfeito. Aquilo teve uma repercussão que você consegue 20 anos depois lembrar daquilo. Marcante, né? Foi muito Se isso importante. tivesse uma sequência, nem que Foi não muito seja tão importante. frequente assim, mas né, de um conteúdo, né? Conteúdo assim, acho muito que importante. a população vai assimilando aquilo, né? Teria que ter essa informação, ainda mais num canal que é a TV, que é de Sim. massa, né? Abrange um monte de gente, de Aham. diferentes classes e de localizações, mas teria que voltar a isso. Esses dias eles estavam falando lá da história do Fantástico e mostrou quão importante foi esse capítulo do Inmetro. Sim. Aí mostrou como eles fizeram, eles foram na diretoria do Inmetro, apresentaram um projeto, o Inmetro topou. Se voltar, assim, até pro mercado é bom. Sim. Porque ele vai todo pegar mundo. produto do X, do Y, do Sim. Z, e às vezes aquele cara tá andando um pouco com o mercado, aparecendo uma Globo Sim. com rejeição, Sim. ninguém quer. Sim. O cara quer que o produto dele vai pro teste e esse Sim. produto é bom. Joinha, né? Dê tudo ok. Não, mas cara, até, legal de repente um dia lá na INAC, ver como é que funciona. Seria ótimo. Levar Sim. vocês até no Entendeu? laboratório pra você fazer uns testes. Isso. Pô, a gente fazer um momento INAC aqui de segurança. Sim, por que como é não? Por que não? Ó, Né? isso aqui deve ser observado. Esse produto é pra tal faixa etária. Cara, minha cabeça deu uma viajada aqui. Sim, Né? dá pra Umas fazer. coisas assim. Dá pra fazer, né? pô. Sim. Não, sinceramente, cara, achei muito a impressão que dá é que, pô, que negócio chato de conversar Sim. sobre coisa técnica, né? Embora eu gosto disso aí, porque eu acho que é o conhecimento que você Sim. leva a pessoa. A ideia do podcast era falar do mercado pro mercado e mostrar as dores que a indústria de brinquedo é um castelo de fantasias. Não, cara, tem suas dores, tem o processo de Perfeito. produção, como é que funciona, e de repente o consumidor final fala assim, poxa, mas esse produto aqui custa tanto. Mas se você pegar Tudo que passou. tudo que passou ali, como você falou, a própria certificação é um custo que tem que estar embutido no produto e Perfeito. tal. Né? Mostrar isso para o consumidor final é um negócio legal para ele entender que o preço é formado por muitas variáveis ali, etapas, né? Até chegar ali nos valores que, óbvio, que o lucro dele, o empresário tem que ter, é um mercado, estão falando de negócio, mas
não é um papo chato, não, cara. É um papo a gente abriu falando que era um papo chato, Fala logo, Márcio. Você torceu o nariz, Márcio. Não, eu não queria, não, cara. Ele que insistiu. Essa pauta aí de certificação. Até tinha pensado. De novo, Nada, até tinha pensado, minha irmã tinha retomado. Ela falou, olha, leva lá e faz todo sentido. Por isso que eu tava falando como é divulgado isso pelo Inmetro e por vocês, porque precisa disso. É uma lacuna que não está sendo atendida. Não. E não acho que nem é para o fabricante, é para o consumidor final. Para o consumidor é muito difícil chegar. Então, mas esse acho que é o principal... muito difícil. A demanda que tá faltando ser atendida, entendeu? O fabricante importador, ele sabe que precisa vender. Sim. E se ele não souber, ele vai ou é no amor, no áudio, ele vai ter que saber. Ele vai ter, porque é compulsório. É obrigatório. Não tem mas seria legal a própria indústria falar assim, nosso produto, saiba por que o nosso produto é certificado. Né? Uhum. Eu acho que isso aí validaria mais ainda o produto. Porque assim, é tão importante que, veja bem, quando você vai comprar, a pessoa que tem consciência fala assim, não, isso aqui não é certificado, eu não vou comprar, não. Isso. Né? Então, eu acho que até um pouco dessa consciência até já tem. Mas o próprio fabricante, para ele validar esse processo todo, ele poderia usar melhor isso aí, porque isso é um crédito para ele. Perfeito. Mas né? Aí, você sabe como o fabricante vê, né? Cifras. Quanto não, sai como um custo. O fabricante acaba vendo como um custo, mas ele deveria voltar com essa mensagem de outra forma para o consumidor final dele. Concordo. Certo? Uhum. Porque o produto que ele está colocando lá numa ReHap, numa PB Kids, numa B-Mart, foi muito caro a produção. Uhum. Ele está concorrendo com o cara ali na rua vendendo alguma coisa fruto de contrabando. Exato. E quem vai saber diferenciar isso? O consumidor. E aí ele tem que conscientizar o consumidor disso. E essa comunicação realmente não é feita. Exatamente. Não é feita. E aí você tem os produtos com metais pesados, você tem os produtos com partes pequenas, que a mãe, às vezes, pelo custo, ela acaba levando, às vezes, os produtos. Eu vi que vocês trouxeram o pessoal de licenciado aqui, Sim. com uma licença falsa. Sim. E a mãe, mas é o que eu consigo dar. Não, às vezes é melhor nem dar e comprar um brinquedo com um valor menor, mas que está seguro para você entregar para uma criança. Porque chega final de ano agora, principalmente, tem que comprar presente para todo mundo. Perfeito. Fica caro. Então eu vou ali, compro aqueles ali mesmo, tal, para dar, né, os R$1,99 ali, para dar para todo mundo, e aí todo mundo fica contente, mas na verdade aquilo pode causar um baita de um problema, né, que seria depois que dá o problema que a pessoa pensa, né. E assim, ninguém tá sujeito. Teve uma vez, não vou mencionar o fabricante, mas aconteceu um acidente com uma criança de um produto certificado. E aí foi bem grave, porque a criança comeu um parafuso. Foi aqui no Brasil. E aí o pessoal do Inmetro ligou direto. Eu atendi. E passei todas as documentações que eu tinha. E tava tudo comprovado lá, que tava tudo ok. Só que eu não sei o que aconteceu com o uso da criança. E tava sem a supervisão do pai naquele momento. E acabou comendo um parafuso. Aí o fabricante, na hora, se dispôs 100% para ajudar. Acompanhou tudo. Acabou resolvendo o problema. E ele já criou outra... O produto estava ensaiado, certificado, tudo correto. Mas tem uma probabilidade de ser um mau uso. O fabricante já quis mudar o projeto. Falou, não, agora eu vou mudar para adequar para essa possibilidade também não existir. E mudou. Entendi. E nos ensaios, acho que a gente falou sobre isso, né? Pode-se detectar alguma coisa que daí o fabricante tenha que mudar o produto, né? Tem um ensaio que é da parte mecânica que chama-se uso e abuso. Razoavelmente previsível. Que nem tudo você vai conseguir prever o que a criança faz. Mas você tenta fazer o máximo possível. Chacoalha o brinquedo, taca no chão, brinca, faz um monte de coisa para ver se dá algum dano ali e gera algum problema. Que é esse tipo de ensaio. Nesse daí, você pode aparecer alguma coisa, reprova, volta pro fabricante, ele retrabalha aquele produto, volta para os ensaios e faz novamente. Isso, lógico, sendo um primeiro ensaio. Se for um produto que já está no mercado, a gente está ensaiando pela terceira ou quarta vez, apresentou um problema, aí é recall.
E aí vocês Já muda. indicam assim, esse produto tem que ser feito o recall. Não passou na manutenção, acontecendo algum problema, não sei se você trocou de fornecedor, o que você fez, qual o problema que aconteceu. Mas então, e aí vocês têm o poder de falar assim, retira do mercado? A gente... Ou tem a ver com Procon, isso aí depois, alguma coisa assim? Se acontece uma reprovação dessa, por portaria, eu sou obrigado a notificar o Inmetro e o fabricante ao mesmo tempo. Tá. Em 5 dias, 10 dias, tenho que mandar uma carta por Inmetro. Falar, olha, o produto X da indústria Sal, que eu fui fazer a manutenção, peguei no mercado, deu reprovação mecânica. E eu mando uma carta para ele e mando uma carta para o Inmetro. Eu não estou certificando. Tiro da minha lista de produtos certificados. O Inmetro já vai falar com o fabricante ou com o importador, amigão. Tá sem certificação, tira. Tá sem certificação, vamos pro processo de recall. Aí já entra jurídico, já entra outras áreas. Que aí tem toda uma política de recall, que é o recall, a política é para a indústria de brinquedo, como é para automotiva. A regra é a mesma, não muda. O cara tem que comunicar em algum veículo, disponibilizar um telefone, um meio de contato. Não muda para ninguém. E aí eles têm que seguir. Entendi. Pô, legal. Ô, Márcio, tá indo pro final. Será que a pergunta vem... Não, mas será que a pergunta vem com certificação? Certificação Toys Podcast. Aqui é nós. Essa pergunta. Pensando assim. Essa pergunta saiu da cachola. Eu já passei. Eu sou meu certificado. A resposta vai ter selo ou não, será? Eu não sei. Será que ele vai falar alguma coisa que não foi certificado? Nossa. Agora, amigão. Agora o jogo inverteu. Agora você vai ter que responder. Agora o jogo virou, não é mesmo? Saber o que você vai responder tem certificação. Ô, Maurício. Qual que é teu brinquedo de infância? Brinquedo de infância, cara, eu sempre gostei de jogos de tabuleiro. Eu vi que o pessoal da Grow veio aqui. Eu sou fãzaço de jogo de tabuleiro. Provavelmente o Jogo da Vida, ou que é da Estrela, no caso, né? Ou o War, que é da Grow. Mas os dois. E tinha certificação. Todos, sempre. Todos. Então esses é o que quando vai a amostragem vai um a mais. Eu sou um grande comprador de brinquedos. Cara, legal. Legal, né? Poxa, legal. Ô, Maurício, e para entrar em contato com vocês do INAC, como é que faz? Deixa suas redes sociais, porque a gente põe esse episódio no Spotify. Legal. A gente vai pôr todos os links na descrição do vídeo, Ótimo. Mas é bom falar para o pessoal que de repente só está ouvindo, sim, né? Saber. Então, como é que faz para entrar em contato com a INAC? Vocês podem tentar acessar pelo nosso site mesmo, que é www.inac.org.br. Com 2 N's, né? Com 2 N's, boa. E lá tem os contatos, fale conosco e tal, só deixar uma mensagem lá. E também tem o nosso LinkedIn, que é o INAC, também, com 2 N's, inac.org.br. Que também você consegue falar com a gente. Legal. E deixa uma mensagem final aí para quem quer certificar o produto e para o consumidor final também. Assim, tanto o fabricante quanto o importador, ele sabe que ele vai ter que procurar um organismo de certificação. Se puder procurar o INAC, melhor ainda. E aí a gente tem toda uma estrutura para atender tanto quem está no Brasil quanto quem está no exterior. A gente tem escritórios fora, laboratórios, tudo pronto para atender a demanda que eles tenham. Então, só mandar uma mensagem lá no nosso site, no nosso LinkedIn, que a gente faz contato. Legal. Ô, Maurício, obrigado, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade de poder falar sobre certificação. Show de bola, vai se falar muito ainda. Caí, foi um dos bate-papos que eu mais gostei. Desses quase 40 episódios que a gente tem aí, legal, sem brincadeira. Espero ter sido esclarecedor. Cara, foi muito legal. Acho que a gente vai, de repente, fazer até uma parceria aí pra... Boa. Cara, para divulgar a nível de conscientização, né? Perfeito. De conteúdo nesse sentido. Né? A gente está tentando pegar... A ideia do podcast era uma, aí as coisas vão andando, a gente vai percebendo outras coisas. Pô, isso aqui é legal a gente ter com mais frequência, né? Porque são assuntos relevantes, assuntos de extrema importância e que, de repente, pela cultura nossa mesmo, né? Passa até desapercebido, assim. Não se dá tanta importância, né? Então... vamos ver o que a gente consegue. A gente vai trocar ideias aqui, vai sair alguma coisa, né? Com certeza. Legal. Então, obrigado, tá? Ter se deslocado aqui para Sorocaba. Obrigado mesmo. Participado do episódio aqui. Foi um prazer e uma honra receber você aqui. Obrigado a vocês. Estou à disposição. Wesley Good! Antes do
grande finale, vamos falar do nosso patrocinador. Aqui, ó, 1.2 software de gestão. Se você está precisando de um software de gestão para a tua empresa, entre em contato com a 1.2. O link vai ficar aqui na descrição, 1.2.com.br. Eles estão desde 1989 no mercado e atingem todos os nichos aí de mercado, estão nas principais indústrias de brinquedo do Brasil, com o software de gestão, mas também atende confecções com o Alpha Têxtil. Eles têm software para precificação de produto, emissão de notas. Se você tem um pequeno, um médio ou uma grande indústria, uma grande empresa, você pode ter o software 1.2.com.br no teu negócio. E aí é só entrar em contato com eles lá, conversar com o pessoal do suporte e eles vão indicar e mostrar para vocês o melhor software para você gerir a tua empresa, tá? Então, acesse o código de barra que está aqui passa durante o vídeo, a gente está colocando aqui com os softwares específicos e o link da empresa vai estar aqui embaixo na descrição, 1.2.com.br. Fechou? Isso aí. Wesley Guti, mais uma vez, vai, o grande finale. Fechou. Terminamos mais um episódio, bate-papo show de bola aqui com o Maurício da INAC, que é Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos. Perfeito. Certo? Precisei ler porque eu não consegui guardar. Mas é isso aí. Terminando mais um episódio do Toys Podcast. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Valeu. Um abraço. Tchau.